Você abre a palavra do Senhor agora no Evangelho de João, quarto Evangelho do Novo Testamento. Nós temos pregado sobre esse Evangelho de João já há muitos domingos, já faz mais de um ano. E nós nos propusemos em pregar todo o Evangelho de João, do primeiro versículo até o último. E nós já estamos no capítulo 12. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12. E vamos dar continuidade à exposição do Evangelho de João a partir do versículo 36b, a segunda parte do versículo, porque no domingo passado nós pregamos até a primeira parte do versículo 36, a parte A do versículo. Então nós daremos continuidade hoje a partir do verso 36b até o verso 43. E eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta para que nós possamos estar buscando a voz do Senhor na sua palavra. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite. Nós estamos com a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. E nós te pedimos que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. E a Tua palavra tenha guarida nos nossos corações nesta noite. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, em nossa última mensagem no domingo passado, nós expusemos do verso 35 até o verso 36a do capítulo 12, quando João nos mostra que Jesus, diante da incredulidade dos presentes, mesmo após eles terem presenciado uma ação magnífica de Deus ali com Jesus Cristo, quando Deus, como um trovão, ele fala diante daqueles judeus ali, e eles olham tremendamente aquela cena de Jesus, mas diante mesmo dessa imagem, os homens continuam sem crer em Jesus Cristo. E diante deste poder majestoso, Jesus faz uma tremenda advertência a eles. Quando Jesus percebe que eles, mesmo vendo o poder de Jesus Cristo e presenciando aquele momento, irmãos, como nós lemos no domingo passado, que João não escreve sobre o Getsemane, somente os sinóticos escrevem, Mateus, Marcos e Lucas. João não trata sobre aquele momento de Jesus Cristo no Getsemane, pedindo a Deus que passasse o cálice naquela luta dele ao enfrentar o momento da cruz. João relata aquele momento difícil de Jesus Cristo, nesse momento aqui, quando ele está com os judeus. E mesmo diante dessa realidade, eles vendo a luta de Jesus Cristo, diante da aproximação da cruz, o entristecimento dele e o poder de Deus, eles continuam não crendo em Jesus Cristo. E como nós vemos no domingo passado, vá comigo no verso 35, Jesus Cristo, diante da incredulidade daqueles homens, faz uma tremenda advertência. Ele disse: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E ele encerra, e ele fala para eles: olhem, vocês ainda têm a luz, aproveitem o momento oportuno. Vocês não têm aproveitado. Mas na mensagem de hoje, do verso 36b até o verso 43, João narra de maneira brilhante o final do ministério de Jesus Cristo público diante dos judeus. João aqui, irmãos, está narrando o momento que Jesus Cristo agora, diante dos judeus, vai sair de cena. Até então, Jesus está presente, falando sobre o amor, pregando, por exemplo, o Sermão do Monte, como nós estamos pregando no domingo de manhã.
eles têm visto as grandes maravilhas de Jesus Cristo. Mas nesse texto aqui que eu li nesta noite, nós estaremos expondo, Jesus Cristo sai de cena. É aqui que João narra o momento em que Jesus Cristo encerra o seu ministério público. Encerra ali o seu ministério público. Que momento tremendo. O tema da mensagem desta noite é o breve adeus. E eu gostaria de que você acompanhasse comigo essa narrativa e vocês percebam a tremenda verdade narrada por João aqui. No verso 36b, nós temos algo a destacar de importância sine qua non aqui. Em poucas palavras, o narrador vai nos contextualizar algo de grande valor. Quando a narrativa apresenta um destaque tremendo, quando ele diz assim, quando Jesus disse estas coisas, esse texto aqui no original está abrangendo todo o ministério de Jesus Cristo. Quando João começa no verso 36, falando, após ele dizer estas coisas, João está dizendo o seguinte, ele está aqui encerrando todas as suas mensagens. Ele está encerrando. João está deixando claro aqui. Esse texto de João aqui, quando diz que Jesus disse essas coisas, está abrangendo toda a mensagem ministerial de Jesus Cristo. Toda a mensagem ministerial. E aí ele conclui, retirando-se, ocultou-se deles. O que João está mostrando aqui, irmãos, nessa cena, é que a narrativa nos mostra que aqui Jesus Cristo conclui diante dos judeus o seu ministério público. Aqui a cortina vai se fechar e a cena vai encerrar. E o autor da nossa fé sai de cena. Os judeus até então tinham presenciado as mensagens de Cristo, o poder de Cristo, as palavras de Cristo. Aqui os judeus já tinham presenciado os momentos tremendos de Jesus Cristo, quando ele tratava os coxos, curava os cegos, curava os aleijados, transformava 6 talhas de água, repletas de água, em vinho puro. E ali agora, irmãos, neste momento, João está nos mostrando em sua narrativa que a cortina vai fechar e que o ministério público de Jesus Cristo está se encerrando aqui. Ele encerra o ministério público dele. A partir dos sinóticos, os livros sinóticos, os evangelhos sinóticos, como eu já disse aqui, é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Por que são sinóticos? Porque eles são muito parecidos. Cronologicamente, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas narram a história de Jesus Cristo de forma muito parecida, cronologicamente iguais. Mas João não é sinótico. Embora João narre a história e o ministério de Jesus Cristo, ele não tem a mesma cronologia de Mateus, Marcos e Lucas. Por isso que ele não é chamado de evangelho sinótico, como Mateus, Marcos e Lucas. Mas a partir dos sinóticos, nós entendemos que a terça-feira da semana da Paixão foi um dia muito cheio e tumultuado para Jesus Cristo. Aqui ele está no templo, e à tarde, Jesus Cristo, quando João fala aqui, retirando-se, ocultou-se dele, é o momento onde Jesus Cristo ele vai sair, chama os seus discípulos e vai em direção a Betânia, somente eles. E agora a multidão não mais vai vê-lo até o momento em que ele será preso e diante do sinédrio ele será julgado. Agora João, nessas simples palavras, retirando-se, ocultou-se dele. Quando Jesus Cristo agora sai de cena, ele pega os discípulos e vai em direção a uma pequena região, onde ele vai sentar com os discípulos e vai descrever e exortar os discípulos a se cuidarem, porque o final dos tempos está próximo. Ele vai relatar aos discípulos a destruição de Jerusalém, ele vai falar sobre a sua segunda vinda. Agora, Jesus Cristo sai de cena no seu ministério público e agora ele está só com os discípulos. E Jesus Cristo agora, neste momento, está somente entre ele e os discípulos e não mais na presença da grande multidão. Na terça-feira à tarde ele encerra o seu ministério público. Aqui neste momento, quando nós vamos também adequar a narrativa de João aos sinóticos, nós vamos perceber que esse momento é a terça-feira à tarde da semana da Paixão.
pouco antes da sua prisão, da sua crucificação. E João, quando ele diz retirando-se, ocultou-se, Jesus vai a caminho de Betânia com seus discípulos e vai falar sobre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Jesus aqui está enfatizando a sua partida final para os seus discípulos. Interessante, irmãos, que quando o grego coloca partiu e se ocultou e se escondeu, esse termo no grego é um indicativo auristo passivo. Literalmente ele estava escondido. Mas esse auristo, esse verbo auristo do grego aqui, ele está dizendo que Jesus Cristo está escondido deles. Jesus Cristo se retirou e se ocultou agora da multidão. Aqui, esse texto está mostrando claramente que ele encerra realmente o seu ministério público. E a narrativa, irmãos, agora, a partir do verso 36b, não dará mais destaque ao ministério público de Jesus Cristo. Ele só vai aparecer agora, publicamente, diante de Pilatos, quando será sentenciado à morte. E durante seu julgamento, ele não se dirige mais a palavra ao público. Embora, se os irmãos forem acompanhar comigo, lá nos versículos 44 e 50, onde eu ainda pregarei sobre eles, os irmãos vão perceber que Jesus fala algumas coisas que você acha que ele está falando ao público, mas ele não se dirige mais ao público. É uma narrativa joanina que ele vai tratar das palavras de Cristo. Mas a partir desse momento aqui, Jesus Cristo não mais se dirigirá ao público. Percebam a seriedade desse momento. Jesus Cristo agora, ele encerra o seu momento com as multidões. As multidões tiveram Jesus Cristo durante tanto tempo. Quando perguntavam, quem é o rei dos judeus? Quem és tu? E ele respondia, e ele fazia milagres, ele estava presente, a multidão os empurrava, a multidão os perseguia, outros sentiam o seu toque, outros sentiam a sua presença, e agora não mais. Jesus Cristo, ele sai de cena. No verso 37, acompanhe comigo o que João irá narrar para nós. Ele inicia agora uma afirmação própria. João vai apresentar aos seus leitores uma afirmação dele mesmo, como resultado do que ele havia visto e presenciado durante o ministério de Jesus Cristo. E ele vai dizer, acompanhe comigo, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Olha o que João está dizendo, olha, ele saiu de cena, acabou, o ministério de Jesus Cristo acabou. O momento que aqueles gentios, os judeus, a multidão, teve para estar com ele, passou, a cortina se fechou, Jesus Cristo se foi, partiu. Faltam poucos dias agora para que ele seja preso, crucificado, sepultado, e agora não mais as multidões o verão, não mais. Na verdade, irmãos, as multidões sempre deram descrédito a Jesus Cristo. A sua mensagem nunca foi aceita pelas multidões. Embora, em alguns pontos, como nós já pregamos aqui, um ou outro era tocado pelo Espírito Santo e aceitava a mensagem de Jesus Cristo, as grandes multidões nunca aceitavam. Percebam quantas vezes eu já preguei aqui os debates e os embates de Cristo com as multidões que nunca ouviam e aceitavam a sua mensagem. Nunca. A mensagem de Cristo nunca foi aceita pela grande multidão. Jesus Cristo fazia diante dele o teras, o dinamis e o semeion. Essas três palavras significam milagres. Teras, dinamis e semeion. Jesus curava cegos, né? Por exemplo, quando João Batista ele mandou seus discípulos a Jesus Cristo a perguntarem quem era ele, que estava fazendo tantos milagres. Lá em Mateus capítulo 11, verso 5, veja que Jesus respondeu àqueles discípulos de João Batista. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. A multidão via tudo isso, mas não creram nele. Pelo contrário, usavam todas essas situações para o perseguirem. O sinédrio, dominado pelos saduceus, pelos fariseus, pelos escribas, tentavam de tudo
para cercar Jesus Cristo e condená-lo, tornando ele um pária, um perseguido da justiça. As multidões nunca creram em sua mensagem. E é isso que João está dizendo. E João está afirmando isso, porque ele presenciou todas essas coisas. E o sentimento de João nessa narrativa é dizendo, olha, agora ele saiu de cena. Saiu de cena. E a grande multidão nunca creu nele. Que pena, que pena. No verso 37, ele diz, não creram nele, ou eles não estavam crendo. O tempo imperfeito aqui, para o verbo crer, que João usa aqui, indica que havia claramente uma má vontade deles. O texto grego que é usado aqui, quando João descreve, não creram nele. Quando o imperativo, o tempo imperfeito é usado aqui, é que eles tinham não somente o fato de não crer, mas eles faziam questão de não crer. Eles o perseguiam, eles não o aceitavam. É isso que João está dizendo. A multidão nunca o aceitou. Nunca o aceitou. Sempre o empurraram, sempre cuspiram, sempre refutavam o que ele falava. E é isso que João está descrevendo neste momento aqui. Eu gostaria que você fosse agora comigo no verso 38 até o verso 41. Quando agora essa passagem, essa narrativa, ela traz um ponto que muitas vezes tira e perturba muitos. Alguns até não aceitam o que Jesus Cristo está escrevendo aqui, o que João escreve aqui. E João cita duas passagens de Isaías, do verso 38 até o verso 41. A primeira corresponde a Isaías capítulo 53, do verso 1 até o verso 2. Quando o profeta pergunta se houve alguém que creu em suas palavras, e se houve alguém que conhece o poder de Deus quando ele é revelado. Mas a parte mais perturbadora dessa narrativa aqui é a segunda parte, porque a passagem original está em Isaías capítulo 6, verso 9 a 10, que diz assim: disse ele, Deus, vai e diz a este povo, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Interessante, irmãos, que essa passagem de Isaías aparece várias vezes no Novo Testamento. Aparece em Mateus capítulo 13, verso 14, a partir do verso 12 do capítulo 4 de Marcos. Lucas cita essa passagem no verso 10 do capítulo 4. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele cita essa passagem de Isaías no capítulo 11, do verso 8 e verso 2 também. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele cita essa passagem de Isaías no capítulo 3, verso 14. Veja que é uma passagem muito usada no Novo Testamento. E é terrível e perturbador. Parece que você pensa que é como se Deus endurecesse o coração do ímpio para que ele não cresça. E na verdade nós precisamos entender e fazer uma hermenêutica dessa situação quando Isaías escreve esse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando Isaías escreveu esse texto, nós devemos ver que Isaías tinha pregado e proclamado a palavra de Deus diante do povo, tinha lutado várias vezes, tinha pregado e o povo não tinha ouvido. Os homens negaram a escutar Isaías. Isaías pregava o evangelho e as pessoas criticavam, não entendiam o evangelho. E aqui nós vemos um profeta cansado. Como nós falamos pela manhã na EBD mais uma vez. Nós falamos que quando Deus usou os autores da Bíblia, Ele usou cada um conforme a sua realidade. As pessoas que escreveram os textos bíblicos não foram meras máquinas que escreveram o que Deus queria, não. Quando a palavra de Deus foi escrita, Deus usou os autores, cada um conforme a sua realidade, vivendo a sua realidade, embora o Espírito Santo os usou. E aqui nós vemos um profeta escrevendo desanimado, diante de uma realidade tremenda. Imagine, irmãos, você passar dias pregando sozinho, e as pessoas rindo da sua cara, zombando de você, ridicularizando você.
Isaías aqui, quando ele escreve esse texto, está cansado, o profeta está cansado. O profeta está desanimado diante da incredulidade do povo. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender esse texto. Quando Isaías fala que Deus endureceu o coração deles para que eles não crescem. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que fazer uma hermenêutica desse texto. Isaías escreve esse texto desanimado e cansado diante da realidade, da incredulidade do povo. Outro ponto importante aqui é que para o judeu, tudo o que acontecia em suas vidas era resposta da soberania de Deus. E até mesmo a incredulidade do povo, eles diziam que vinha do Senhor. Eles entendiam que a soberania de Deus era tremenda, ao ponto da mesma incredulidade do povo ser resultado da soberania de Deus. E é isso que João está narrando aqui. Na verdade, quando ele descreve esse texto aqui, nesses versos que nós lemos, João está dizendo que Deus deixou o ímpio em sua própria pobreza, em sua própria perversidade. Deus não endurece o coração de ninguém para que ele não creia, não é isso. Embora esteja escrito dessa forma, mas na verdade o que o texto está nos falando é que Deus os deixou na sua própria podridão. Deus os deixou agir como ímpios que são. E como ímpios que são, estão mortos. E a única coisa que o morto tem como resultado é a putrefação e o odor. Não tem outro. E Jesus os deixou na sua realidade. Deus os deixou na sua realidade, na sua incredulidade. É isso que João está narrando aqui. Na verdade, a palavra de Deus tem duas verdades controversas que nós precisamos entender. A primeira verdade é que Deus é soberano. E a palavra de Deus diz claramente que Deus é soberano e tudo ocorre conforme a sua vontade. Nada foge à vontade de Deus em nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz também que o homem é responsável. São duas verdades que se nós formos tentar explicar, elas vão entrar em conflito. São duas verdades que elas nunca vão se explicar. Mas uma coisa nós devemos ter certeza, irmãos, devemos crer, porque são bíblicas. A primeira, que Deus é soberano. E nada foge à vontade do Senhor. Tudo que acontece na sua vida é soberania de Deus. Ou você acha que o que o ímpio faz, Deus não está sabendo e não é soberano? Deus é soberano sobre tudo e todos. Porém, da mesma maneira que a palavra de Deus declara a soberania de Deus em nossa vida, nós devemos crer também que o homem é responsável, porque a palavra de Deus diz também que o homem é responsável pelos seus atos. É complexo, mas são duas verdades muito claras na palavra de Deus. Certa vez alguém perguntou a um pastor, e nessa situação como nós devemos viver? A Bíblia diz que Deus é soberano, mas a Bíblia diz como é responsável. E agora, como nós devemos viver? Como nós devemos entender essas verdades? O pastor virou para aquele jovem e disse assim: meu querido, faça o seguinte, viva a sua vida na certeza de que tudo depende de você. Agora, quando você orar, ore na certeza de que tudo depende de Deus. Assim você vai entender essas verdades e vai conseguir viver. São duas verdades bíblicas. Mas na verdade o que João está narrando nesse texto aqui é que a incredulidade daqueles homens os julga e eles são responsáveis por ela. E Deus os deixou na sua podridão e na sua incredulidade. Mas pela misericórdia de Deus, Ele resgata os que Ele quer e transforma os corações que Ele quer. E Ele traz ao aprisco aqueles a quem Ele quer. Isso é bíblico, é soberania de Deus. E nessa narrativa João está deixando claro que Deus deixou aquela multidão incrédula em sua própria lama da incredulidade e os deixou lá. Mas eu gostaria de encerrar a mensagem desta noite te convidando para ir comigo do verso 42 até o verso 43, quando a narrativa encerra essa perícope. E nós encontramos aqui um grupo de cristãos que eu denomino como os politicamente corretos. Aqueles cristãos que querem muito mais agradar a homens do que a Deus.
João coloca aqui claramente, irmãos, que tinham homens nobres, homens até conhecedores da lei, homens que tinham conhecimento da lei oral dos escribas, como eu preguei hoje de manhã, que tinham total conhecimento, mas também eles percebiam que Jesus Cristo era merecedor de crença, que o que Cristo falava era verdade. Mas diante da possível perseguição do Sinédrio contra eles, para eles não serem expulsos da sinagoga, eles preferiram ficar em silêncio, caladinhos, agradando muito mais a homens do que a Deus, muito mais preocupados com a garantia do emprego deles. Naquela época, quando João fala aqui, que se eles, diante do Sinédrio, eles confessassem Jesus Cristo como Senhor, eles seriam expulsos da sinagoga. A expulsão da sinagoga aqui não é uma mera expulsão, não. Não é expulsar, por exemplo, alguém e falar assim, você vai ser expulso da sinagoga. Não. A expulsão da sinagoga aqui é quando a pessoa ela era proibida de ter direitos legais. Ele poderia perder os seus bens. O Sinédrio se ocuparia dos seus bens e passaria a administrar os seus bens. Imagine, você empresário, você empregado, você perder o seu emprego ou perder a sua empresa, simplesmente pelo fato de você declarar Jesus Cristo como Senhor. E João narra aqui esse grupo, do verso 42 até o verso 43, dizendo, olha, entre toda aquela multidão, havia um grupo que conhecia a lei, um grupo até diante dos homens sábio, mas diante de Deus, um grupo mau que agradava, que preferia agradar os homens do que o próprio Deus. E preferiram o quê? Ficar em cima do muro, caladinhos, para não perderem o seu conforto. Isso acontece muito nos dias de hoje. Quantas vezes, irmãos, nós trocamos o nosso Deus, o nosso Senhor, por coisas tão banais? Quantas vezes nós preferimos manter a nossa relação com os homens, para não ferirmos a nossa relação com os homens, porque se nós nos declararmos diante deles a nossa fé, se nós colocarmos diante dele os seus pecados, quantas vezes nós estamos diante de grupos que estão zombando de Deus, seja no WhatsApp, seja no trabalho, com piadinhas, com anedotas, e nós muitas vezes, para não perdermos a relação com aquelas pessoas, nós preferimos ou dar aquele sorriso amarelo, ou estar ali, mas não nos posicionamos de forma sábia. Porque se nós nos posicionarmos, nós traremos problemas para nós. O mundo nos perseguirá. Isso acontece aqui na narrativa joanina, como acontece nos dias de hoje, comigo e com você. E é um alerta para nós. Porque neste momento que João está tratando aqui do final do ministério de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo fecha a cortina do seu ministério público e sai de cena, os discípulos agora vão sentir uma tremenda saudade dele. Aqueles que estavam com ele, que aceitaram ele, que andaram com ele, que viram as maravilhas dele, agora estão sós. Agora estão sós. E vão sentir uma falta tremenda. A multidão que antes tinha ele próximo não terão mais. E João diz, olha, existiam alguns dos cristãos que ouviam a mensagem de Jesus Cristo, sabiam que era verdade, viam o seu poder, mas preferiram agradar os homens do que a Deus. Mantiveram-se como crentes oportunistas, como crentes politicamente corretos. Muitas vezes, irmãos, nós agimos assim. E é um alerta para a nossa vida, para que nós tenhamos mais coragem, para vivermos a nossa vida de forma muito mais sensata. Nós precisamos estar muito mais preocupados com a eternidade do que meros anos aqui. O que João está dizendo aqui é que esses homens perderam a grande oportunidade de construírem a sua vida na eternidade, mas estavam preocupados com meros anos, banais anos aqui, agradando a homens, do que reconhecerem Jesus Cristo como Senhor e declararem Jesus Cristo como Senhor, mas preferiram ficar em silêncio. Quantas vezes acontece conosco?
em situações tão simples. Simples, muitas vezes os jovens na escola, as brincadeiras dos colegas, as piadas. Quantas vezes eu, jovem, quantas vezes eu querendo ser politicamente correto ali e tal, aquele cristão que ficava calado, quantas vezes nós trocamos o nosso Deus por meras amizades humanas, aceitando que o nosso Deus seja zombado, ridicularizado, que ele sirva de piadinhas. Quantas vezes nós vemos filmes, eu e minha esposa, a gente sempre vê, minha esposa é muito cautelosa com essas coisas, principalmente aqueles programas os programas humorísticos nacionais, como zombam de Deus, de forma tão clara, como trazem o nome de Deus de forma tão banal, ridicularizando o nome de Deus, e muitas vezes nós sorrimos. E João está trazendo aqui, irmãos, uma exortação para que nós possamos, a exemplo desses homens, um exemplo negativo, olhar as nossas vidas e percebermos o quanto nós devemos ser cristãos mais autênticos, sábios, sabendo no momento certo nos posicionar, mas não deixarmos nos posicionar, porque é muito mais importante nós investirmos a nossa vida na eternidade do que em meros anos nessa terra. E esses homens optavam por isso. É isso que João está dizendo aqui na narrativa. João está dizendo claramente para nós, olha, esses homens tiveram tanta oportunidade de terem um privilégio pela eternidade, perderam, porque preferiram agradar a homens do que a Deus. Os apóstolos de Jesus Cristo, que deixaram tudo, que abandonaram tudo que tinham e seguiram a Jesus Cristo, foram perseguidos com ele. Eu imagino aqueles homens, aqueles 12, caminhando junto dele, sendo perseguidos, iam para Betânia, depois voltavam, entravam em Jerusalém no templo, e a multidão cercava e criticava, e João ali, coitado, eu imagino João, e iam por um lado, iam por outro, juntinhos de Jesus Cristo ali, que coisa maravilhosa. Tirando Judas, que traiu Jesus Cristo e não era um crente, estava ali, era um lobo em pele de ovelha, mas os discípulos demais, os apóstolos demais, estarão sentados, como está escrito no Apocalipse, ao lado do trono de Deus, pela eternidade, irmãos, pela eternidade, porque perderam as suas vidas. Todos eles tiveram vidas difíceis. Quando Jesus partiu, todos eles foram martirizados. Paulo decapitado, Pedro crucificado, Tiago foi o primeiro a ser decapitado. Historiadores falam que possivelmente Marcos e outros demais foram arrastados vivos, os pedaços dos seus corpos espalhados enquanto eram arrastados, todos eles. O único que morreu na sua velhice foi João, preso. Imagine você passar grande parte da sua vida no Aníbal Bruno, diante de terríveis homens, simplesmente pelo fato de você declarar Cristo como Senhor. Mas esses homens, eles construíram as suas vidas para a eternidade. O apóstolo João, quando ele está na ilha de Patmos em Apocalipse, ele vê o trono desses 12 homens. Sentarão em tronos pela eternidade. O que você vai escolher? Qual é a sua escolha? Muitas vezes, irmãos, a vida do cristão aqui não é fácil. É difícil ser um cristão, principalmente num país como o nosso. Já é difícil no mundo, imagine no Brasil, um país idólatra, perverso, injusto, imoral. Infelizmente, como é difícil ser cristão no Brasil. Mas a narrativa joanina aqui, do verso 42 ao 43, nos exorta, para que nós tenhamos força, vigor, para que nós venhamos a nos fortalecer, porque ele está dizendo aqui, olha, quando você
opta por Deus e não pelos homens, você está construindo a sua vida para a eternidade. Como aplicação dessa mensagem, dessa simples narrativa de João, que ele mostra o encerramento do ministério público de Jesus Cristo, eu faço 3 aplicações práticas para a nossa vida. A primeira aplicação: quando Jesus saiu de cena, seus discípulos ficaram tomados de saudade, apreensão, dúvida, solidão espiritual. Mas esses homens, mesmo assim, aproveitaram no tempo oportuno a presença de Jesus Cristo. Nós devemos, meus irmãos, aproveitar a nossa vida no tempo oportuno, tudo que Deus nos dá. Nós devemos aproveitar a presença dos nossos cônjuges, aproveitar o máximo. Essa vida é muito breve. Tudo passa muito rápido. E para a glória de Deus, nós precisamos ter uma vida estreita. Eu digo à minha esposa, eu amo demais minha esposa. E o tempo todo que eu puder estar com ela, eu quero aproveitar o tempo oportuno. Meus filhos, como é bom estar com os meus filhos, como é agradável, meus irmãos, quantas vezes nós homens, os homens, deixam momentos com suas famílias para estar com amigos, perdendo o seu tempo, no tempo oportuno, perdendo oportunidades tão importantes que Deus nos dá. Quando crentes, nós precisamos aproveitar para estar na casa do Senhor no tempo oportuno. Meus irmãos, tantas oportunidades nós temos para estarmos usufruindo das coisas, das bênçãos que Deus nos dá. E eu convido você a que você saia nessa noite e ore ao Senhor, diz: Senhor, volte para a sua casa orando assim: meu Deus, me abençoe para que eu possa aproveitar em tempo oportuno tudo aquilo que tu me dás. Meus irmãos, imagine, você está aqui, quantos agora estão na UTI e desejariam ardentemente estar como você está aqui. Aproveite, isso é bênção de Deus. Gozar da saúde física, da saúde mental. Você tem uma família, aproveite a sua família. Há momentos de conflito. Administre esses momentos que passam. Engraçado que ontem, 1h da manhã, tinha uma família lá no meu prédio, lá em cima, mas numa confusão, numa briga, que nós estávamos até preocupados em pular. Eu falei para a cidade, do jeito que está, daqui a pouco era uma briga terrível. E muitas vezes, irmãos, nós, diante de conflitos, vamos aproveitar para alinharmos, olha, alinhe, aproveite as bênçãos de Deus. O tempo atual é o tempo oportuno. Não perca essa oportunidade. Não perca. E não perca a oportunidade de você estar com o Senhor, estar com Cristo, estar na igreja. Aproveite a oportunidade para você dedicar os seus dons a Cristo. Eu sou grato a Deus pela vida de Lino, dedicando a sua vida, os seus dons a Cristo. Tocando para o Senhor. Ele poderia agora dizer assim: meu pai, não, eu tenho um convite ali para tocar com a turminha, vou para a igreja não. Poderia, quem sou eu? Eu não poderia obrigá-lo a estar aqui. Mas ele está aqui adorando a Deus com os seus dons e talentos. Milena cantando. Aproveite, isso é privilégio de Deus. Segunda aplicação, irmãos. Ao pregarmos o Evangelho, nós teremos claramente a reprovação do mundo. Não vá pensando que quando você for pregar o Evangelho, você vai ter uma aceitação. Não. Será reprovado. Mas você tem que estar preparado para as adversidades e enfrentar essas adversidades. Não tenha dúvida sobre isso. Porque o mundo não vai aceitar o Evangelho. Não tem jeito. Da mesma forma que João narra que a multidão não aceitou a mensagem de Cristo, a multidão nos dias de hoje também não aceitarão a sua mensagem. Porém, não desanime, pregue, fale sempre a verdade, de forma sábia. E terceira e última aplicação, com a mesma intensidade que o mundo nos persegue, ele também nos seduz. O diabo é muito mau, é muito astuto. Ele, quando vê você
se livrando da perseguição, ele vai te seduzir por outra forma. Ele é muito perigoso. A Bíblia diz que ele está como um leão rugindo ao nosso redor e ele vai tentar te seduzir. Muitos crentes têm sido seduzidos pelos prazeres do mundo. Os prazeres do mundo são perigosos demais. São muito perigosos. Porque nós somos homem e mulher, nós somos matéria. E o mundo seduz. E se nós não tivermos, irmãos, uma vida dedicada ao Senhor, na oração, na palavra, lendo a Bíblia, nós seremos seduzidos, nós seremos estragados. Essa narrativa também nos exorta que nós precisamos estar sempre envolvidos com o Senhor, na igreja, com a palavra, porque o mundo irá nos seduzir. O mundo irá nos seduzir. É uma palavra de alerta. É um momento de profunda reflexão. Quando João está trazendo aqui esse momento, ele está nos chamando à reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa estar fortalecido. Que nós possamos usar esses maus exemplos desses homens que estiveram diante de Jesus Cristo, mas optaram muito mais a agradar a homens do que a Deus. Que pena! Perderam a grande chance de suas vidas. Que você não perca essa chance. Que você as abrace. Que você não dê